Olá, boa tarde. O Jornal Setorial desta quarta-feira continua repercutindo os impactos do coronavírus na sociedade brasileira. Entre os destaques, vamos falar aqui sobre a medida provisória que o governo federal apresentou nesta semana. Também vamos falar sobre um novo pacote de mudanças promovido pelo governo do estado de São Paulo. E para você que está em casa durante o dia inteiro, nós vamos conversar com uma psicóloga dando dicas sobre como lidar com esse novo momento. E também vamos falar com educadores físicos para dar dicas sobre como manter o ritmo de atividades mesmo dentro de casa. Isso e muito mais aqui no Jornal Setorial desta quarta-feira, que começa agora. Assim como nos últimos dias, a gente começa a edição de hoje destacando os números do coronavírus em todo o país, no estado de São Paulo e aqui na nossa região. Em um dia foram registradas mais 12 mortes associadas ao coronavírus no país, totalizando 46 agora. 10 desses novos óbitos foram em São Paulo, que agora tem 40 mortes no total. Subiu para 2.201 o número de casos confirmados, sendo 810 no estado de São Paulo. Mas o próprio Ministério da Saúde falou que esse número representa apenas uma pequena parcela dos infectados, já que 86% dos casos não devem ser identificados, porque muitos não apresentam nem sintomas. No Vale do Paraíba, São José dos Campos tem 7 casos confirmados e 79 casos suspeitos, sendo que destes, 16 estão internados. Taubaté tem 1 caso confirmado e até ontem divulgava mais de uma centena de casos suspeitos, mas mudou a metodologia e agora só fala que são suspeitos os pacientes que estão internados, que atualmente são 6. Em Jacareí, onde a metodologia não mudou, são 27 suspeitos, em Pinda, 33. Guaratinguetá tem 26 casos em investigação e 7 pacientes internados. Em Tremembé são 8 casos suspeitos e em Aparecida são 4. E agora a gente fala dos impactos do coronavírus na economia. Por quê? Com empresas parando as produções, o comércio fechado, isso naturalmente vai ter um impacto na renda e no emprego dos brasileiros. Um cenário que não é nada bom nesse momento. Então a gente vai conversar com 2 economistas para saber exatamente quais são os efeitos que isso vai ter no médio e longo prazo, especialmente diante da medida provisória que foi apresentada pelo governo federal nesta semana. Os efeitos da paralisação já vêm sendo sentidos silenciosamente. As portas fechadas simbolizam o status da maioria das movimentações financeiras, o que eleva a insegurança e as incertezas de empregadores e empregados. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória nesta semana que permite algumas alternativas trabalhistas durante o estado de calamidade pública. Uma das alternativas, considerada a mais polêmica, já foi revogada. Ela permitia que os patrões suspendessem os contratos de trabalho por até 4 meses. Assim, os trabalhadores não perderiam seus empregos, mas também não receberiam seus pagamentos. Bolsonaro reavaliou a questão e retirou o artigo da medida provisória. Mesmo assim, os surtos de Covid-19 ainda vão impactar não só a saúde, como também a economia e vão afetar diretamente a renda e o emprego do brasileiro. Essa crise que inicia agora, ela está prenunciando uma das crises mais graves que eu já presenciei em toda a minha vida. 75% da força de trabalho brasileira está alocada em micro e pequenas empresas. Essas são empresas que não vão conseguir se manter nas condições em que nós estamos vivendo hoje, vão ter muita dificuldade. Há um dilema para esses empresários, que é ou demitem ou vão quebrar. Não tem outra. A MP editada pelo governo permite que as empresas adotem algumas medidas como o teletrabalho, a antecipação das férias individuais, a concessão de férias coletivas, a antecipação de feriados, o acerto do banco de horas, a suspensão de exames admissionais e exames de trabalho, suspensão também do recolhimento do FGTS por parte do empregador, que poderá parcelar posteriormente os valores não recolhidos. Nenhuma medida vai ser feita sem indolor.
o Estado vai enfrentar um momento difícil nas contas públicas por conta dessas facilitações que ele será obrigado a fazer. Mas é por isso que está sendo trabalhada a política da calamidade pública federal, calamidade pública estadual e calamidade pública municipal. Isso aumenta o poder de fogo do governo para ele fazer frente a essas dificuldades, vai incidir em déficit público, mas não tem como ser diferente. E no curto prazo o governo faz frente a isso sem ser responsabilizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mesmo sem poder abrir ao público, muitos comércios têm se reinventado nas redes sociais. Por isso, além da participação do governo, o economista também ressalta o papel dos brasileiros para fazer a roda da economia girar. Continuem comprando mesmo à distância os serviços deles, continuem comprando mesmo à distância os produtos deles, para que eles tenham condições de ter renda e essa renda possa circular na economia. E o governo do estado de São Paulo anunciou mais um pacote de medidas para enfrentar esse momento de crise decorrente do coronavírus. Entre as medidas está o aumento da lista de crimes que podem ser registrados através da delegacia eletrônica. Crimes que antes só poderiam ser registrados pessoalmente em delegacias agora podem ser feitos online. Alguns exemplos: roubo e furto a residências, ou então a estabelecimentos comerciais e também roubo e furto de cargas. O mesmo vale para crimes contra o consumidor, ameaças e também estelionato. Todos entram nessa lista que agora você pode fazer o registro no site delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Crimes que antes só poderiam ser registrados pessoalmente, agora podem ser registrados online. Outros vários crimes já podiam ser registrados online e alguns ainda não podem. As restrições atuais, as exceções para os registros online, são aqueles crimes que dependem de uma prova que precisa ser colhida na hora, como por exemplo um homicídio, um latrocínio ou estupro e também casos de violência doméstica. Para tudo isso precisa ser feita uma apuração na hora, então ainda não é possível registrar online. Mas o governo tem outras mudanças também que apresentou nesta terça-feira que já valem para hoje, quarta-feira. Entre outras medidas do governo está a confecção de 320 mil máscaras de proteção contra o coronavírus que vai ser feita por presos do Estado. A Secretaria de Administração Penitenciária já comprou os insumos e cada unidade deve sair a 80 centavos para o governo. E uma medida que afeta o litoral norte, que está na região aqui metropolitana do Vale do Paraíba, é que o hospital de Caraguatatuba vai ser aberto antecipadamente para atender vítimas de coronavírus. A unidade vai ser aberta para atendimentos a partir da segunda-feira da próxima semana, dia 30 de março. De janeiro a julho de 2019, o setor de turismo teve um faturamento de 136 bilhões de reais, o maior resultado dos últimos 4 anos. Mas agora, em 2020, com essa crise causada pelo coronavírus, o setor vai ser um dos mais impactados e uma queda brusca é esperada. Ao mesmo tempo, isso vai acontecer justamente por causa dos consumidores que vão tentar cancelar viagens que já estavam agendadas. E o PROCON tem dicas justamente para esses consumidores quando tiverem contato com as empresas para tratar sobre esse assunto. Com o fechamento de fronteiras e restrições de viagens, o setor de aviação pode estar enfrentando a maior crise comercial da história. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, houve redução em média de 50% na demanda por voos domésticos e 80% nas viagens internacionais por conta da pandemia. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis informou também que o índice de cancelamento de eventos, de hospedagens corporativas e de lazer está acima de 75%. Segundo o PROCON, o consumidor não pode ser lesado. A negociação inicial é entre o cliente e a empresa e pode incluir mudança de datas de pacotes ou até o cancelamento do serviço. As empresas devem negociar uma tentativa de acordo que não prejudique o consumidor, tá? Elas podem solicitar que postergar a viagem numa data futura, mudar o pacote da viagem para uma viagem aqui no Brasil. Isso são o que eles podem oferecer para que não cancele, tá?
Mas o consumidor não querendo nenhum pacote, nem mudança de data, ele solicita o cancelamento, sem ser prejudicado de jeito nenhum, né? O consumidor ele não pode ser lesado, ele não pode desabonar o consumidor. Segundo o diretor, se mesmo depois de várias tentativas não houver acordo entre as partes, o consumidor deverá procurar o PROCON para garantir seus direitos. Se em todas as tentativas entre consumidor e agências e fornecedores não conseguir nada que o consumidor queira, ele nos procura o PROCON, a gente vai intermediar, vamos abrir um processo aqui solicitando esclarecimento e vamos fazer a mediação entre consumidor e fornecedor. Se porventura, mesmo assim, o fornecedor se não concordar com a mudança, com o que ele solicitou, que o consumidor não tem direito, em última instância, a gente encaminha para o judiciário. Em cumprimento à determinação municipal, o PROCON de Pinda não está fazendo atendimentos presenciais. Todas as solicitações podem ser feitas por telefone ou pela internet. Nós estamos atendendo no telefone 3643-4099, o e-mail procon@pindamonhangaba.sp.gov.br e tem a plataforma Undoc, onde o consumidor ele entra no site da prefeitura, está escrito lá Undoc, ele faz o cadastro, ele faz o registro das suas reclamações por essa plataforma. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Antes eu vou lembrar aqui você de que você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o nosso número que é o 981462239. Então você pode escrever críticas em relação ao jornal, também pode comentar alguma matéria e pode até sugerir pautas para a gente abordar aqui nas próximas edições. Enquanto isso, a gente vai te informando sobre outros fatos aqui do cotidiano. No próximo bloco, a gente vai falar aqui com uma psicóloga, dando dicas para você que está em casa durante esse período de isolamento social, tendo que trabalhar ou não. E também vamos falar com educadores físicos para te dar dicas também, conselhos para você se movimentar dentro de casa nesse período de afastamento das academias e dos parques. Não sai daí, a gente volta já.